Vamos ler Apocalipse capítulo 22. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade e de um e de outro lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz, de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre. Então o anjo me disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não cede as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa, que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. E eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse, então, concluindo hoje, é um livro que foi uma revelação direta de Jesus dada à igreja. E Jesus conclui o Apocalipse falando com João e usando também a fala através do anjo, mas Jesus também falava diretamente com ele o livro de Apocalipse, que o nome Apocalipse significa revelação. E a gente percebe então que, concluindo esse livro, que essa revelação, o propósito de Apocalipse não é uma compreensão minuciosa e plena pelo intelecto, mas o propósito de Apocalipse é uma contemplação e percepção espiritual do plano eterno de Deus, do propósito eterno de Deus, da vontade de Deus para cada ser humano na história. O Apocalipse, então, é para ser contemplado, percebido, para trazer edificação da nossa fé, para nos consolar, irmãos. Foi isso que disse lá no capítulo 1,
de Apocalipse, para consolar a igreja em todo o seu tempo, enquanto o Senhor não vem, para encorajar e para encher a igreja de temor, para que a gente não venha a ser levado pela sedução do mundo, do inimigo, da nossa própria carne, da idolatria. E o texto também de Apocalipse inteiro, ele é um alerta, é um aviso para que nós estejamos nos preparando para a volta do Senhor Jesus. Só em Apocalipse 22, 3 vezes o Senhor Jesus fala: eu venho sem demora. Quais foram as últimas palavras de Jesus na terra? Alguns pensam que foi ide por todo mundo. Não foi. Mas em Atos Jesus falou algumas coisas com os apóstolos, em alguns momentos ainda, mas também não foram. As últimas palavras de Jesus na terra estão aí em Apocalipse 22, porque é ele falando no versículo 20, ele diz: certamente venho sem demora. É do propósito de Deus que todas as gerações, e a igreja em todas as gerações, aguarde a vinda dele. Sempre quando há um avivamento, um despertamento espiritual da igreja na história, em países, nações, cidades, ou no indivíduo, uma das maiores marcas de um verdadeiro despertamento espiritual é o amor e a expectativa na volta do Senhor Jesus. Esta verdade se torna viva dentro de nós quando a gente está cheio do Espírito Santo. Quando algumas pessoas dizem que estão experimentando um grande avivamento ou crescimento de igreja, mas se esta verdade não está queimando, ainda não é tão maduro assim este despertamento. Pode ser sim do Senhor, mas quanto mais a maturidade espiritual, mais um despertamento espiritual se aprofunda, a igreja, ela clama o que o Espírito clama, ela ora o que o Espírito ora, e o texto diz que o Espírito e a noiva vão clamar: vem o teu reino. É um amor pelo reino de Deus, pela vontade de Deus, pela vinda de Jesus. É um desapego a este mundo, é um desapego às coisas desta vida, e que nós precisamos orar para que o Senhor abra os nossos olhos para essa realidade. Então, o apóstolo aqui no final do Apocalipse, no capítulo 21 e 22, agora no 22, o apóstolo João, ele contempla a gloriosa cidade santa. Ele contempla essa nova Jerusalém, essa cidade que 3 vezes no Apocalipse diz que ela desce dos céus. Ele vê a cidade iluminada por todos os lados, não precisa de sol, não precisa de luz, não precisa de nada para iluminar. Por quê? Porque a luz da glória de Deus resplandece em todo lugar dos céus, da nova Jerusalém. E o texto diz, Apocalipse 20, o que nós vamos fazer nos céus, irmãos. Apocalipse 22 diz aí que nós vamos o adorar. Versículo de número 3, os servos o adorarão. Versículo 4 de Apocalipse 22, contemplarão a sua face. A eternidade vai ser um contemplar da glória de Deus, o adorar, o servir. Nós vamos estar nos movendo diante dele. Os céus não é um lugar estático, não é um lugar parado, como alguns tentam pintar, mas é um lugar de adoração, de servir, de comunhão, de plenitude de Deus. E aí no capítulo 22 é descrito alguns detalhes interessantes. Você percebe o jardim restaurado, o Éden restaurado. O Gênesis começa com o Éden, o Senhor coloca o Éden, planta um jardim no Éden, no lugar chamado Éden. O jardim é colocado, o Senhor coloca o homem num ambiente perfeito, o homem peca, o homem desobedece ao Senhor, e Apocalipse 22 termina com o Éden restaurado. Estaremos restaurados diante do Senhor. Fala de uma cidade, fala de uma praça, fala da árvore da vida, que lá em Gênesis fala dela. Nós vamos nos alimentar, nós vamos estar ali. Não haverá enfermidade, não haverá maldição. Deus nos encherá de toda a sua plenitude. Como diz lá em 1 Coríntios 13, agora nós conhecemos em parte, mas nós então conheceremos face a face. Nós contemplaremos o Senhor. A volta do Senhor, então, ela é bem ressaltada no Apocalipse 22, mas na verdade, o Apocalipse 22 parece que é um resumo de todo o Apocalipse. Então, citando aos irmãos, o Apocalipse 22, ele vai justamente falar das coisas que vão acontecer até a volta do Senhor. Primeiro, o Apocalipse vai nos mostrar nesse capítulo
que os que guardam e meditam nesse livro serão bem-aventurados. Os irmãos perceberam isso aí? No versículo número 6, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O texto diz, né? O anjo fala para João: olha, essas palavras são palavras que o Senhor realmente está dando a vocês sobre as coisas que em breve vão acontecer. Versículo 6 fala isso. E o 7 diz: bem-aventurado o que guarda as palavras da profecia deste livro. O Apocalipse 22 nos lembra o que o capítulo 1 falou. Que quem lê e medita em Apocalipse terá uma alegria especial do Senhor. Não é um livro para a gente ter medo. Não é um livro para a gente ler de vez em quando. Para meditar, ler e perceber a glória de Deus, preparando a noiva para a volta do Senhor. O livro é um livro que, interessante, o Senhor fala para João para ele não selar o livro. Ou seja, Deus falou para Daniel selar o livro seria selado, ou seja, as pessoas não compreenderiam ele na maior parte do tempo, até que as profecias fossem se cumprindo. Apocalipse é um livro que a gente compreende. Nós não compreendemos todos os detalhes, mas nós compreendemos a mensagem essencial do reino, que é preparar a igreja para que ela viva cada geração amando o Senhor, esperando a volta do Senhor. É para preparar a igreja a adorar só ao Senhor. Você percebeu João mais uma vez aqui, querendo adorar um anjo? Se João não pode adorar um anjo, é repreendido e dizendo: não, eu sou servo seu, ou melhor, eu sou servo do Senhor, como vocês, todos vocês, adorem só a Deus. Por que será que o Apocalipse ressalta: não tenha idolatria no seu coração? Porque na história, a igreja muitas vezes caiu em idolatria, e parte da igreja se diz cristã é idólatra, e a idolatria é a abominação diante do Senhor. O idólatra pode ser uma pessoa boa de coração, no sentido de fazer boas obras. Tem muita gente que idólatra, que são pessoas até de caráter, mas a idolatria é prostituição espiritual, é você ofender o Senhor e é você distorcer a sua própria identidade. Porque aquele a quem adoramos, nós nos unimos espiritualmente e nos tornamos semelhantes. Quem adora uma imagem, seja de Pedro, de João, de Maria, de Jesus, está diante de Deus de forma reprovada, contaminada, e Deus não se agrada da idolatria. Deus abomina. Nem Jesus não faremos imagens dele. Por quê? Porque o nosso Deus é espírito e os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. Se o apóstolo João caiu nesse engano e foi repreendido, o Senhor quer repreender a igreja na história, a não idolatrar nenhuma imagem, a não idolatrar o dinheiro, a não idolatrar ao seu próprio eu, o orgulho, que todos nós temos que lutar para que a idolatria não ocupe o nosso coração. Nós precisamos ser adoradores do único Deus, Yahvé, o Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Apocalipse, capítulo 22, ele é um resumo de tudo que a igreja precisa viver para se preparar para a volta do Senhor. O Apocalipse 22 nos incentiva a santificação contínua. O texto diz aí, lembrando a gente o que todo Apocalipse diz, no versículo 11, o injusto continue praticando a injustiça, mas o santo se santifique mais. Parece até que está incentivando a pessoa a ficar no pecado, mas não é isso. O que o Senhor está dizendo aqui é que a prática leva a gente a um aprisionamento. A prática do pecado leva você a ficar preso a ele. Quanto mais você se sujar, mais sujo você vai se tornar. Mas a prática da obediência a Deus legítima também vai nos levar ao aperfeiçoamento. Quanto mais você buscar a palavra e se santificar, mais o Senhor vai te purificar, te santificar. A santificação é progressiva, contínua. É o que Apocalipse está nos lembrando na conclusão dele. Santifique-se mais, não se acomode aquilo que você já alcançou, não pense que você já chegou a um nível que não precisa crescer mais, aprender mais, amadurecer mais. O santo vai querer se santificar mais,
Santidade não é bom comportamento. Santidade não é castidade moral. Santidade é fruto do Espírito Santo. Santidade é se tornar semelhante a Jesus. Santidade é estar sendo guiado pelo Senhor, fazendo a vontade dEle. Santificação é a vontade de Deus para os seus filhos. E aqui, na conclusão de Apocalipse, nós somos lembrados, a santificação contínua, arrependimento contínuo, é se submeter ao processo da crucificação e a obra do Espírito Santo contínua. A noiva de Cristo, ela está sendo adornada, preparada, embelezada, lavada pela água da palavra, para encontrar o noivo para o grande casamento, as bodas do Cordeiro. Apocalipse também é concluído com João recebendo do Senhor a palavra de que vale a pena perseverar, porque os fiéis serão recompensados. Mais uma vez, no final do Apocalipse, se refere à recompensa. Versículo 12: eu venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. A gente às vezes faz o bem, não percebe uma colheita tão clara. Nós vemos pessoas fazendo o mal, praticando o mal, e aparentemente se dando bem, e aparentemente melhor do que os que estão fazendo o que é correto, mas tudo isso é passageiro. O Senhor vem e Ele tem a recompensa verdadeira e eterna. É assim que conclui Apocalipse, lembrando que a recompensa está com o Senhor para os fiéis. Apocalipse conclui também mostrando que a salvação, ela não é mérito, mas ela é pelos que foram lavados no sangue de Jesus. Nós fomos lavados, versículo 14, bem-aventurados que lavam as suas vestes, para que tenham direito da árvore da vida. Concluindo Apocalipse, somos lembrados que a salvação não é fruto do esforço humano, mas ela é pelo sangue de Jesus, que lavou nossas vestes, que lava o nosso coração, que purifica a nossa mente, que purifica a nossa consciência das obras mortas, para podermos estar diante do Senhor, e o nosso direito de estar diante da árvore da vida, porque fomos lavados pelo sangue de Jesus. Apocalipse conclui também, ele é concluído mostrando que os que permanecem no pecado serão condenados eternamente. É assim o capítulo 22, no versículo de número 20, ou melhor, no versículo número 15, o texto diz: fora da cidade santa, fora da salvação, fora da presença de Deus, estarão os impuros, os feiticeiros, os cães, que é uma expressão para mostrar pessoas cujo caráter foi corrompido, os assassinos, os idólatras, estarão lá, fora da presença de Deus. Ah, mas eles eram bons, idólatras. Ah, que bom que eu não sou idólatra. Mas o texto também diz: os que praticam e amam a mentira que contamina tantos que se dizem evangélicos e que pregam uma mentira, porque não vivem e não querem viver. Mentira, estarão de fora. Amado, a salvação não é pela sua religião, mas é pela profundidade do seu comprometimento com Jesus, com a sua aliança com Jesus. É a vida em Cristo que nos torna aceitos diante do Pai. Então ficarão de fora. O Apocalipse conclui mostrando a condenação dos que permanecem nos seus pecados, que não se arrependem, às vezes por uma tradição, às vezes por orgulho. O que faz o homem não mudar? O orgulho, que não quer mudar, não quer assumir que estava pecado, estava errado, que estava enganado. Todos nós, a porta de entrada para o reino de Deus é o arrependimento, é reconhecer que estávamos errados. A palavra, a mensagem do Evangelho é: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. E o Apocalipse conclui aí também falando sobre a volta do Senhor e mostrando que nós devemos clamar pela volta do Senhor. O Espírito e a noiva dizem: vem. Nós precisamos pedir ao Senhor que haja esse clamor em nós: vem, Senhor. Nos parece biblicamente que Jesus vai voltar em resposta a um clamor da noiva. A noiva de Cristo vai ficar tão saturada com a iniquidade, vai ficar tão aflita pelo nível de iniquidade que nós estamos já vendo, pelo pecado
a banalização do sagrado, a contaminação da família, a noiva vai ficar tão afetada com isso, que ela vai começar a clamar: vem Senhor, Senhor, nós aguardamos o Senhor, nós amamos o Senhor, vem. E por resposta ao clamor da noiva, do Espírito com a noiva, o Senhor Jesus vai voltar, em resposta a um clamor, a intercessão pela volta de Jesus. Será que hoje nós somos uma igreja que clama pela volta de Jesus? Ou a gente ora só por carro, por saúde, por apartamento, essas coisas materiais que hoje têm contaminado a maioria das pessoas? Deus, Ele é um Deus que nos abençoa com coisas materiais, mas o coração nosso não pode estar nisso. A nossa oração precisa ser pelo reino de Deus, pela salvação, pela santificação da noiva, pela nossa permanência em Jesus e na palavra. E como finalmente, como que se conclui o livro de Apocalipse? É muito interessante fazer uma comparação. A última palavra do Antigo Testamento, ou do que nós chamamos Primeiro Testamento, a última palavra é maldição. Termina assim o Antigo Testamento: maldição. Deus vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que a terra não seja ferida com maldição. E quais são as últimas palavras do Segundo Testamento, ou do Novo Testamento? As últimas palavras anunciam a graça de Jesus para salvar a todo que nele crê. Termina assim o Apocalipse: a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Essa é a carta que Jesus deu para as igrejas, tanto lá da Turquia hoje, né? As sete igrejas da Ásia Menor, que hoje é Turquia, como essa carta do Apocalipse foi dada para a igreja em todas as gerações: ler, meditar, guardar, amar e aprender com ela a viver uma vida esperando pela volta do Senhor Jesus. Terminando Apocalipse, a graça do Senhor Jesus, ou seja, a salvação como um presente por aqueles que creem em Jesus, está disponível a todos. Creia em Jesus, receba Jesus, renda-se a Jesus, e pela graça dele, pelo sangue dele, você será salvo. Você não precisa andar escravo do pecado desse mundo e sendo destruído pelo inimigo. O Senhor Jesus tem graça para salvar, libertar, curar e santificar a noiva. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Estamos concluindo hoje essa carta maravilhosa, esse livro especial, a revelação do Senhor para a igreja. Muito obrigado, Deus, por esse tempo que meditamos. Oramos para que este livro, essa revelação do Apocalipse, se torne para nós cada dia mais deleitosa como igreja. Possamos amar, ler, meditar, guardar, que o temor cresça em nós, que o amor pela volta de Jesus cresça em nós, igreja do Brasil, igrejas das nações. Ó Deus, que o anseio de pregar o Evangelho às nações e aos povos não alcançados cresça em nós, porque isso é um sinal de que queremos a volta do Senhor. Pai, muito obrigado, porque nós podemos ler esta palavra pela manhã de cada dia e ser alimentados pelo Senhor. Em nome de Jesus, oramos para que nós possamos ser sensíveis ao Espírito Santo, para abandonar toda forma de idolatria, toda forma de pecado, de mentira em nossas vidas, para que possamos, Pai, estar com as vestes lavadas no sangue de Jesus, aguardando o dia da tua vinda, ou o dia que o Senhor nos chamar. Pai, que a graça do Senhor Jesus seja sobre nós, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.